Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Oi, G. Oi, Eliona. Oi, Santiago, Elizabeth. Quanto tempo, Elizabeth? Oi, Michel. Oi, José. Tudo bem, Caroline? Cleidiane. Ah, Duda. Oi, querida. Vicky. Gente, hoje o tema da live é sensacional, né? Afinal de contas, a gente vai estar falando desse livro aqui, A Superação dos Precedentes Vinculantes, que foi objeto de estudo do Michel Hernani, né? E ele vai dividir um pouco com a gente um tema que é a nossa vida, afinal de contas, hoje em dia, com a teoria dos precedentes, com a veiculação, a Carlinha querida, a Leia, um monte de gente amada tá aqui, com o advento do Código de Processo Civil trazendo aí essas vinculações dos precedentes, a gente acaba tendo necessidade de entender como aplicar isso, quando é que eles podem ser superados, se existe a possibilidade deles serem superados, como é que a gente faz essa avaliação, né? Sem dúvida é um campo, objeto de estudo aberto para que a gente já possa aprofundar e tá trabalhando, né? E entendendo cada vez mais esse conceito, esse sistema que entrou para as nossas vidas. Eu até brinco muito no Clube de Jurisprudência Tributária o seguinte, que tá todo mundo aprendendo, né? Com o sistema de precedentes. São os julgadores aprendendo, somos nós aprendendo, nós advogados, né? Aprendendo como é que a gente vai estar trabalhando cada vez mais nessas peças, nossos memoriais, nossa atuação mesmo de bastidores, nossa visão estratégica do processo, tudo isso está sendo impactado por essa nova sistemática. Bom, o nosso queridíssimo Zé entrou, deixa eu chamar ele aqui, um minuto. Ah, realmente esse tema é excelente, Leia. Também achei. Quando ele falou que publicou esse livro, eu falei, nossa, eu quero esse livro, quero ler esse assunto. Porque realmente a gente precisa aprofundar, né? Ai, peraí, deixa eu ver se o Zé tá entrando. Eu estou verde, gente. Tá, peraí, deixa eu vir pra cá. Eu não sou Hulk, não tô com problemas. Zé já recebeu meu convite, estou te chamando aqui, alegremente. Já convidei Zé. De novo, vamos ver se Zé entra. Olá, Felipe. E o Zé não está conseguindo participar. Por que será, gente? Peraí, vamos tentar resolver esse big problema técnico para a gente chamar o nosso convidado já já. Às vezes é a internet, eu não sei se aí está chovendo. Aqui em Friburgo está chovendo horrores. Olá, Tiago, tudo bem? Faz o seguinte, Zé, solicita para mim para ingressar na live. Talvez isso dê uma alterada. A gente consiga te colocar aqui. Ah, obrigada, Leia. Uma alegria te ver lá. Oi, Carlos. Oi, César, tudo bem? Zé, tenta pedir para entrar na live, eu acho que vai ser mais fácil, porque eu tô te mandando convite e você não tá conseguindo aceitar. Oi, Gabriel, tudo bem, querido? Gabriel aí sempre com a gente. Bom, enquanto o Zé tá tentando, eu já vou chamar o nosso convidado para a gente não estar perdendo o nosso tempo aqui de live. Afinal de contas, o pessoal tá chegando, tá querendo ouvir ele falar, né?
Vamos lá. Espera aí que eu já chamei. Ah, ele está entrando aí. Olá, tudo bem, Michel? Boa Seja noite, muito Micaela, tudo bem? tudo ótimo. Uma alegria imensa tê-lo aqui conosco no Tributário em Jogo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente sabe como é que a agenda de vocês é uma loucura, né? Tributarista hoje não tem agenda, ele tem desespero, mas vamos em frente. Todos nós, né? Uma loucura. Mas olha, enquanto o Zé está tentando entrar, que ele está com os probleminhas técnicos, vamos já começar a nossa live falando um pouquinho, né? Você escreveu essa obra, até mostrei para o pessoal, que eu achei sensacional, já comecei a ler, tá? E eu acho que é importante a gente falar um pouco para o pessoal como é que surgiu a ideia de você falar da superação dos precedentes vinculantes, como é que surgiu esse tema na tua vida, o que você acha que te motivou mais essa análise? Micaela, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Você e o Zé conduzem, o Zé Guilherme conduzem o Tributário em Jogo aqui de maneira espetacular. Eu acho que se uma palavra, tivesse que usar uma palavra para resumir o Tributário em Jogo, seria talvez diálogo, porque é um espaço tão plural. Essa live aqui, por exemplo, sempre são tantas ideias compartilhadas e figuras tão diferentes, tão diversas participando das discussões que vocês proporcionam, e eu acho que isso é bastante útil para todos que acompanham, né? Mas então, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de participar aqui com vocês. Tá? Mas indo ao tema, Micaela, realmente, como você mencionou no início da live aí, nós temos que aprender a lidar com esse sistema de precedentes, né? E nós estamos aprendendo todos com o carro andando e aprendendo conjuntamente. Nós, advogados, os professores estão aprendendo a ensinar o sistema de precedentes, os juízes estão aprendendo a aplicar, os ministros estão aprendendo a formar os precedentes, né? E em termos de superação, a abordagem que eu trouxe no livro realmente foi a partir de um estudo de como a Suprema Corte norte-americana trata esse tema. Eu fui estudar um pouco as decisões lá para saber se tinha algo que nós poderíamos aprender com eles. Longe de ser aquela perspectiva de vamos importar o que funciona lá, porque a gente sabe que isso, quando você faz isso de modo cego, não é adequado, né? Não é o que funciona. Mas realmente na superação teve algo que me chamou muito a atenção e que eu pensei, eu acho que isso aqui pode contribuir para o nosso sistema. Por quê? Porque hoje, em termos de superação, basicamente, em que estágio que está a nossa discussão, né, no Brasil? Eu acho que nós temos dois pontos básicos de discussão. Primeiro, há um consenso de que se pode superar um precedente, né, e superar aqui, até para esclarecer para todos que estão assistindo, quando a gente fala superação de precedentes, a gente está falando realmente daquela alteração mais drástica de todas, do abandono total do precedente para se fixar uma orientação em sentido totalmente oposto. Então há um consenso, e esse é um consenso, eu diria que quase no mundo inteiro, de que uma vez firmado o precedente, ele não é rígido a ponto de nunca poder ser alterado. Então nós temos esse consenso, a jurisprudência pode mudar, o precedente pode ser abandonado? Pode. E o segundo, e aí eu acho que tem um gap na nossa doutrina e nas discussões que acontecem na corte, porque nós passamos do pode superar para vamos modular. E aí, vamos modular, você já está tratando dos efeitos. E você modula porque os efeitos da mudança são indesejáveis, que você precisa restringir aqueles efeitos da mudança. Então, você discute os diversos critérios relacionados à modulação. Mas veja que do pode mudar para o modular, você tem um campo enorme aqui. E a pergunta é, mas quando eu posso mudar? Quando eu posso superar o precedente? E mais, como se justifica a superação? Né? Então, esse é o campo que o livro procurou abordar. E mais do que isso, não só porque esse campo me parece pouco explorado pela doutrina e quase não é discutido nas nossas cortes superiores,
Porque mais importante do que isso é tentar identificar quais são esses argumentos, quais são os fundamentos que são legítimos para justificar a superação, né? Eu acho que a gente vai falar bastante disso. Não sei se você gostaria que eu já entrasse ou quer fazer algum Exatamente, comentário Michel. sobre esse ponto. É engraçado isso, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade de ver. E você falou de um ponto bastante interessante, que é a questão da modulação, ou seja, você já aceitou os efeitos, a situação de mudança, né? E agora você vai tentar resolver o problema, criando às vezes um outro problema. Será que essa é a melhor alternativa? E um ponto que eu acho interessante é que agora, nessa lógica dos precedentes, à medida que a gente os estuda, a gente verifica que muitas vezes, primeiro, pelos julgamentos em plenários virtuais, nós não temos a possibilidade de conseguir compreender qual foi o racional de cada ministro para acompanhar X ou Y, porque muitas vezes aquelas decisões não estão postas, eles não apresentam voto deles, né? Eles só concordam, certo? Então você fica com uma certa dificuldade de tirar um racional do modelo mental de cada um que participou daquele julgamento. Às vezes a concordância pode ter sido só pela conclusão e não pelo racional, pela linha base decisória apresentada pelo relator. Um outro ponto que a gente tem também dificuldade, e hoje com bastante clareza, é que a nossa Corte Constitucional ela não é uma corte de tributaristas. Então, diversas vezes nós vislumbramos, né, que premissas equivocadas são adotadas para fins de julgamento. Tanto que muitas vezes essas premissas equivocadas adotadas para julgamento, aliada a uma questão de um consequencialismo econômico que traz impactos substanciais à sociedade, acabam levando a julgamentos e modulações absurdas. Então, a gente tem também esse problema de formação, né? Ou seja, não são tributaristas, não conhecem a linguagem, o direito tributário não é querendo elitizar o direito tributário, mas ele tem uma linguagem própria, né? Então, é importante que a gente conheça para a gente poder julgar. E aí eu queria justamente ouvir de você um pouco essa questão. Bom, ok. Levando em consideração que a nossa corte não é especializada, levando em consideração que essa corte não especializada vai dizer e vai ditar uma norma sobre uma matéria tributária, será que ela consegue apresentar um racional cada vez que ela vai decidir? Será que a gente consegue tirar, extrair um racional das modulações que estão sendo feitas dessa corte, ou será que isso está sendo muito casuístico? Eu queria ouvir um pouco de você, a sua percepção e os desdobramentos daí. Sim. É claro que a gente tem um problema anterior aqui, que é a formação do precedente, né? E formação de precedente em termos de modulação é mais complicado ainda. Eu acho que as nossas modulações, especialmente em matéria tributária, têm sido muito casuísticas, na maioria das vezes não ligadas à superação, né? Mas a modulação pelo simples na apreciação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas, tornou-se quase que uma tendência, quase que a regra realmente modular, e a gente não tem parâmetros muito claros, né? Talvez os embargos de declaração do caso de ICMS na base de cálculo de PIS da COFINS seja um dos acórdãos mais profundos em termos de modulação. Aquele ali, sim, eu diria que constitui realmente um precedente sobre os critérios da modulação, né? Fazer um breve parênteses aqui para a gente dar um bem-vindo ao nosso amigo José Guilherme. Olá, meus amigos. Com todo o perdão do mundo, me perdoe pelo atraso, grande Michel, Micaela, Que perdão. isso? Você estava tentando Me entrar, atrasei no essas coisas trânsito, me acontecem. perdoem. O Me importante é que você está perdoem. aqui. Exato, para ouvir meu grande amigo aí e certamente ao final bater palma que esse tema é fantástico. Não quero gastar um único minuto falando senão desse tema. Grande Michel, meu irmão, muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade, tá? Eu que reitero os agradecimentos pelo convite, Zé. Muito obrigado. Mas, Micaela, você mencionou um ponto que é muito interessante, que é a composição da corte, né? Como eu disse, a gente está passando do ponto de constatar que sim, o precedente pode mudar direto para discutir a modulação. O que acontece no meio desse caminho? Se você for analisar os casos, o que se percebe é que, na verdade, o precedente mudou porque a composição da corte mudou. Simplesmente por isso. E isso é uma razão absolutamente arbitrária, é uma razão não jurídica, né? É irracional. A gente não deveria conviver com um sistema
em que o precedente muda simplesmente porque eu tenho 2 novos ministros na corte, né? E aí tem uma premissa básica, reiteradamente exposta pelos doutrinadores do common law, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, de que o precedente, ele é, independentemente, ele é totalmente desvinculado dos componentes da corte. O precedente é institucional, ele é uma orientação da corte. Então, ele vincula da mesma forma quem participou do julgamento, quem foi voto vencedor, quem foi voto vencido e quem não participou. Então, quem passa a integrar a corte, se não tem motivos legítimos para propor uma superação, e aí a gente vai passar por esses motivos mais à frente, mas esses motivos, basicamente, se eu tivesse que resumir, seria: o precedente perdeu congruência social ou sistêmica. Veja que os motivos são motivos relacionados ao princípio do stare decisis, que, em geral, diz: preserve os precedentes. Isso é bom para o sistema. Isso é bom para o sistema em termos de estabilidade, em termos de racionalidade. Há uma gama de valores que são prestigiados aí no direito, além da justiça do caso concreto, certo? Então, por isso tudo, o stare decisis realmente dá essa orientação. Preserve os precedentes. Há sempre uma presunção contra a superação, né? Então, para superar, eu realmente tenho um ônus argumentativo muito forte. E, basicamente, eu tenho que demonstrar que aquele precedente não é mais socialmente ou sistemicamente congruente. É isso. E veja que esses motivos também, eles são completamente dissociados do mérito por trás do precedente. E aqui tem uma segunda premissa muito importante. Então, a primeira delas que eu destacaria é: o precedente é desvinculado dos membros da corte. Ele é institucional. A gente precisa aprender a despersonalizar o direito. Despersonalizar, eu uso essa palavra no livro no sentido de não é a minha opinião fazer prevalecer a opinião de um julgador ou de outro, mas sim perceber que a decisão é institucional, né? E a segunda premissa, que é muito importante, o precedente foi feito para ser seguido, concorde-se ou não com ele. Né? E essa talvez seja a mais importante, porque você não supera o precedente simplesmente dizendo: acho que a decisão foi errada. Tinha um outro argumento ali que ficou vencido, mas que, na minha opinião, deveria ter sido o vencedor. Então, eu vou trazer essa matéria novamente à discussão, rediscutindo aqueles mesmos argumentos do passado, e agora, numa nova composição, naturalmente eu vou ter um novo placar. Formo um novo placar e, dessa forma, de forma completamente irracional, o precedente está alterado. Né? Então, veja, e aí quando eu simplesmente rediscuto os argumentos do passado, eu adoto a premissa na verdade, de que não tinha vinculatividade nenhuma. Sim. Porque se fosse vinculante, eu simplesmente obedeceria a orientação e aplicaria. É claro que a gente sabe, e aí não vamos entrar nesse ponto aqui, o precedente ele pode sofrer distinguishing, ele pode ir evoluindo, isso é natural, que uma orientação, você fixou o entendimento A, ele ganha um penduricalho aqui, outro ali, e assim o precedente vai se construindo. Né? Isso é inevitável. Mas eu não devo reabrir aquela discussão com o objetivo de chegar em outro placar, porque quando eu faço isso, eu estou simplesmente desconsiderando que ele seria vinculante. Né? E um dos grandes exemplos que eu dou no livro, desde o capítulo introdutório, é um caso de direito tributário. Né? Eu digo que esse tema, para nós que somos tributaristas, é um tema precioso, porque estabilidade para a gente conta muito. Por mais que a decisão do Supremo Tribunal Federal não tenha saído da nossa preferência,
às vezes nós entendemos que tinham excelentes argumentos para se decidir do lado contrário, qualquer decisão da nossa Suprema Corte hoje, ela gera custos de conformidade enormes. Então, assim, as empresas se adaptam, os fiscos se adaptam, para daí 2 anos, 3 anos mudar a orientação, né? Então, assim, sejamos honestos, quase toda questão que chega a uma Suprema Corte tem bons argumentos para os dois lados, né? Isso é natural do direito. É ingênuo da nossa parte achar que só tem um lado da questão e que aquele ali seria o correto sempre. Então, uma vez firmada a orientação, uma vez debatida, o esperado é realmente que ela seja mantida, né? Isso é muito importante para a gente no campo do direito tributário. Mas voltando ao exemplo, que é um dos exemplos que eu exploro desde o primeiro momento, porque eu fiz essa comparação com o caso da Suprema Corte norte-americana, porque eles sentaram para julgar um caso, todos olham para o precedente, isso fica muito claro na opinion of the court, né, que eles falam assim, realmente parece que tem algo de errado nesse precedente. O precedente era sobre a constitucionalidade de uma condenação por júri que não fosse unânime, né? Essa era a questão debatida. E aí todos os justices da corte olham para o presidente e falam assim, realmente, nós temos várias decisões dizendo que a Constituição exige unanimidade. Mas, por mais que houvesse um consenso de que aquela decisão ali não era a melhor, todos viram e falaram assim, mas nós temos um precedente que diz que não é necessário unanimidade. Nós temos um precedente desta corte, então, assim, nós temos que enfrentar esse precedente. Aí se inicia o debate, posso ou não posso mudar? Então, eles passam por todos esses argumentos, por mais que lá no início já houvesse um certo consenso de que aquela decisão talvez não fosse a melhor, né? E essa é uma outra premissa que todos os doutrinadores que escrevem sobre precedente também colocam. Aceitar o precedente vinculante é aceitar algumas decisões que não são decisões ótimas. Sim. Mas que elas estão firmadas e nos orientam e eu consigo lidar com elas sem grandes... É lógico que eu chego a alguns pontos de injustiças e de ruídos com direitos fundamentais que realmente eu não tenho outra alternativa a não ser partir para a superação, né? Mas isso não é a regra. E aí eu comparo com esse caso o nosso caso da restituição do ICMS-ST, né? Nós tivemos a ADI julgada lá em 2002 e analisando o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que diz que o contribuinte substituído só poderia ter a restituição do ICMS-ST na hipótese em que a operação não se realizar. O Supremo, à época, disse realmente é isso. Se a operação se realizar em valor inferior ao presumido, à base presumida, não tem restituição, né? Em 2016, esse tema, por meio de um RE, volta ao plenário do Supremo e acontece exatamente o que eu narrei. Se discutem aqueles mesmos argumentos, capacidade contributiva, não confisco, comparado com o princípio da praticidade. Esses princípios podem se sobrepor à praticidade, a praticidade pode se sobrepor à capacidade contributiva, como que fica a situação desse contribuinte substituído, né? E o Supremo chega a uma decisão em sentido completamente oposto, ou seja, de que quando o substituído pratica uma saída em valor inferior à base presumida, ele teria sim direito à restituição. E aí diz que a base de cálculo do ICMS-ST, a incidência do ICMS-ST não é definitiva, né? Então isso muda completamente a sistemática do ICMS-ST. Não estou dizendo que a decisão é certa ou errada. O que eu estou dizendo é que nós tínhamos questões ali e talvez a superação fosse necessária. Mas, a meu ver, e eu chego a ilustrar esses argumentos que não foram sequer aventados, mas que me parece que são questões que poderiam ter sido levantadas, que desde aquele julgamento de 2002,
Talvez tenha havido uma proliferação exagerada de legislações, incluindo mercadorias das mais diversas na sistemática da substituição tributária. Talvez tenha havido abuso dos fiscos estaduais na definição das bases presumidas, o que permite constatar que em 2002 não se via uma violação muito grave à capacidade contributiva. Quando eu analiso em 2016, eu vejo isso, né? Eu poderia levantar, por exemplo, que com a disseminação da nota fiscal eletrônica ficou muito mais fácil controlar e que em 2016 os fiscos e os contribuintes já estavam prontos para ter uma substituição tributária fazendo os ajustes para mais ou para menos, sem inviabilizar a substituição tributária. Então veja que todos esses argumentos são argumentos para dizer o cenário fático mudou, o cenário jurídico mudou. Eu não tinha essa quantidade de normas tratando da substituição tributária naquela época. Eu não tinha esses abusos dos fiscos estaduais naquela época. Então, lá, eu entendi que a incidência deveria ser definitiva. Mas, analisando esses argumentos, eu percebo agora que o precedente não se sustenta no nosso ordenamento. E talvez se devesse realmente concluir pela superação. Mas o que esse caso nos mostra? Ele nos mostra que, na verdade, não houve uma decisão do Supremo sobre a superação. Devo ou não devo superar? O precedente perdeu congruência sistêmica, perdeu congruência social? Isso não foi decidido. Então, o que se fez foi exatamente como eu disse. Vamos retomar aquele julgamento, parte-se do zero. É como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse uma decisão anterior. Você retoma aqueles mesmos argumentos, forma um novo placar e temos uma nova orientação, né? Então, esse caso é emblemático pelos dois motivos. Porque não houve discussão sobre os argumentos pertinentes à superação e também porque nós que conhecemos bem o direito tributário, sabemos que talvez esses argumentos existissem, né? E assim, e aí eu já fui desafiado no sentido de, mas o que você está me dizendo, então, que bastaria mudar a fundamentação ali, que isso é maleável, então, depois de decidir pela superação, colocaríamos uma fundamentação mais adequada e está tudo resolvido. Acho que não é bem isso, porque se essas questões fossem levantadas, nós não sabemos qual seria a decisão do plenário. Nós não sabemos se os ministros iam concordar que realmente estaria ocorrendo abuso dos fiscos estaduais, que a modernização do sistema seria suficiente para não inviabilizar a substituição tributária. Então, assim, isso não foi objeto de decisão, né? Então, é mais do que ajustar a fundamentação. É trazer as questões corretas para discussão e para decisão. Não, é exatamente isso que você traz, é muito interessante, que a gente vislumbra, não só no STF, como no STJ também, a própria questão da capatazia, para mim, foi um exemplo emblemático no STJ, com relação a isso, essa alteração de composição e essa falta de compromisso de você dizer, olha, eu estou mudando o entendimento. Por mais que o entendimento não tivesse sido fixado pela primeira sessão, no caso da capatazia. E aqui, no caso que você traz do ST, obviamente foi tratado pelo Pleno, então pelo órgão que uniformiza o entendimento. E isso mostra um pouco exatamente desse ponto que você trouxe, que é uma situação de aprendizado. Ou seja, o tribunal ainda não entendeu que para fazer essa superação, ele deve dizer que está fazendo. Ele deve justificar, até para que ele possa justificar a modulação depois, Exato. né? A modulação é o segundo ponto. Então, Exato. isso é interessante. Você vê que é uma falta ainda de compromisso. Eu acho que não até por um pensamento ruim, mas sim por uma falta de entender que ele precisa fazer isso. Eu acho que precisa estar no sangue, né? Ainda não entrou. Com certeza, eu acho que talvez a gente não tenha eternalizado ainda essas premissas do que é lidar com um sistema de precedentes vinculantes, né? E não estou dizendo que o nosso sistema não seja bom, pelo contrário, eu acho que nós evoluímos enormemente, especialmente desde o Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, desde a repercussão geral, há tanto tempo já, né? Então, nós conseguimos dizer
claramente que o papel do Supremo Tribunal Federal mudou, o papel do STJ mudou e vai mudar mais ainda agora com a relevância, né? Então, nós temos diversos pontos excelentes. Acho que o sistema está se tornando mais racional e há um esforço das cortes e um esforço dos ministros para caminhar para uma jurisprudência mais estável, mais coerente. Mas realmente é um turbilhão de informações, um turbilhão de processos, né? E são muitos os pontos que precisam ser aprimorados. Então, uma das razões que me levou a investigar exatamente esse ponto foi porque eu percebia que não havia discussão sobre esses critérios no Brasil. Muito bom. Né? Michel, eu queria aproveitar uma expressão que você usou e que eu achei fantástica, e mais uma sua que eu vou copiar. Você usou uma, meu irmão, chamada precedente ótimo. Uhum. E eu sei que provavelmente no futuro fará muito sentido a gente usar essa expressão, mas será que no momento em que nós vivemos, essa expressão tem lugar? Ou seja, não se deveria impor aos órgãos jurisdicionais que procedessem com um ônus de julgamento majorado, um ônus específico de superação de precedente, seja ele ótimo ou não ótimo? Onde eu estou querendo chegar com um amigo? Eu já vi até, meu irmão, ser utilizado o seguinte critério para adentrar de novo o mérito de uma causa. Mas essa aqui a gente fixou, mas só ganhou por um voto a causa, então vamos rediscutir. E eu peguei ainda a sua explicação e é fantástica. A partir do momento que o precedente é firmado, um precedente não é melhor do que o outro, não é mais ótimo do que o outro, porque foi firmado à unanimidade, ou por apenas um voto, ou dois, ou três, ou o que quer que seja. Então, eu queria ouvir o amigo sobre isso, mas também sobre o velho brocardo de que cortes supremas não se autovinculam. E eu acho que a gente tem que caminhar um pouquinho mais para o equilíbrio, porque se a gente ficar efetivamente nessa ideia de que Corte Suprema não se vincula, a gente não vai ter segurança jurídica. Com isso, eu passo a bola para o amigo, mais uma vez agradecendo. Eu acho que quanto a esse último ponto, Zé, eu diria que, em geral, talvez a perspectiva das Cortes Supremas que lidam com precedentes seja de que elas se vinculam, sim, aos próprios precedentes. Né? Isso ainda é novo para a gente. O primeiro caso que eu cito da Suprema Corte norte-americana discutindo os critérios de superação e dizendo exatamente assim, não, eu estou vinculado, eu não posso decidir de forma contrária, porque isso é o stare decisis. É de 1932. Então, é por isso, Michael, eu comentei no início, a gente não pode realmente importar as teorias lá do estrangeiro de forma inadvertida, mas em alguns pontos a gente consegue aprender com eles. Né? Então, assim, eles estão lidando com precedentes há mais de um século. Algo eles já aprenderam sobre isso e nós conseguimos ir lá, estudar e trazer para a gente os pontos positivos. Né? Então, veja que desde 32 já se discutia. E, na verdade, quando se fala em stare decisis, é comum que se esteja tratando exatamente da vinculação horizontal. Porque a vinculação vertical é algo distinto. A vinculação dos órgãos inferiores é uma questão de hierarquia. Pronto. O stare decisis, no sentido de não mude o que já foi decidido, ele só faz sentido para a própria corte. A corte inferior sequer tem o poder de mudar. Né? Então, assim, quando ela decide de forma diferente, na verdade, ela está desrespeitando o precedente, ela não está superando nada. Então, o stare decisis é um princípio que realmente diz respeito à vinculação horizontal. A própria corte se sentir vinculada. A outra questão da unanimidade é realmente muito interessante. O placar que foi atingido na formação do precedente. Né? Quem tem artigos muito interessantes sobre isso é a Justice Ginsburg.
né, nos Estados Unidos, e ela traz alguns relatos de que naqueles casos que tiveram um placar mais apertado, são os casos que às vezes têm as melhores opinions of the court, porque eles se sentem desafiados pelos colegas que trazem excelentes contra-argumentos e aí se sentem obrigados a aprimorar aqueles argumentos que estavam sendo sustentados e que foram desafiados. Então, realmente, essa questão do placar, ela não significa nada em termos de qualidade do precedente. Nós mencionamos aqui, por exemplo, o plenário virtual, né? Então pode acontecer de um caso passar despercebido, não se dar muita atenção. Nós sabemos que nós atuamos muito de perto nesses casos hoje, tentando chamar atenção com amigos e tudo, mas às vezes um voto que foi validado à unanimidade não teve o debate tão aprofundado quanto outros casos que tiveram um placar muito apertado, né? Então isso realmente não é fundamento para desqualificar o precedente. Posso botar só uma pimenta na pergunta, meu irmão? Perdão por abusar aí da boa vontade. Especialmente se falarmos de plenário virtual, Michel. Eu acho que o plenário virtual, para muitas coisas, é ruim. Mas eu acho que nem assim se pode estabelecer uma distinção entre eu sou um precedente de plenário físico e eu sou um precedente de plenário virtual. Se estamos admitindo que se julgue em ambos os ambientes, temos que admitir também que em ambos os ambientes temos a mesma força precedente. Senão, daqui a pouco, a gente tem uma hierarquia de precedentes que não vai atender a ninguém. Sim. Talvez um critério que também não é discutido, mas que para mim faria algum sentido, é a amplitude da participação da sociedade, de amigos na formação do precedente. Esse é um ponto interessante. Especialmente se nós voltarmos aos recursos repetitivos, houve uma leva de formação de recursos repetitivos aí, quando essa sistemática ainda não tinha sido amadurecida, né, no STJ. Realmente não havia participação de associações, de amigos, de nada. O precedente simplesmente era formado e até havia um modus operandi no STJ de, quando se percebia que estava mais ou menos pacificado a questão, só para transformar numa tese de repetitivo, colocava-se na pauta da sessão, transformava num repetitivo, aquilo ia servir para barrar novos processos, mas realmente não havia um amadurecimento, uma discussão da tese, uma participação. Então, ali, por talvez uma deficiência democrática mesmo, merecessem ser melhor discutidos, né? Mas nós também não temos esse tipo de discussão. Veja que isso é uma dor natural do nosso sistema que está evoluindo, né? Mas tem também uma previsão, né? É aquilo que eu digo. Eu acho que, assim, a gente tem 2 tribunais superiores que geram precedentes vinculantes e que estão em momentos distintos de estudo e de interpretação da teoria dos precedentes, né? Porque, assim, o STJ tem uma dificuldade monstro de admitir amicus curiae. O 927 para o STJ, parágrafo 3º, não existe. Agora, o STF já tem uma facilidade maior de admitir, ele gosta dessa dialética e tal. Exatamente, o que facilita muito. E não só, também a própria questão da escolha, né, Michel? Porque na hora que você vai votar um precedente, você vai escolher os casos que são os pilotos aí para você poder levar para julgamento. O que eu acho que falta um pouco, às vezes, em determinados assuntos, é se fazer essa escolha de uma forma mais abrangente, porque você acaba julgando uma questão e gerando insegurança jurídica com relação às outras que estão paralelas e que poderiam ser anexadas e julgadas dentro daquele mesmo contexto. E aí vem uma dúvida de quem não é estudiosa da Corte Americana como você. Eu queria saber como é que funciona isso lá, em termos de escolha, de casos similares. Como é que é? Bom, a escolha do que vai ser julgado na Suprema Corte norte-americana é completamente discricionária,
né? Entendi. Isso é feito a portas fechadas, não há fundamentação. Então, assim, não existe, digamos, um direito de acesso à Suprema Corte. Eles escolhem um número de casos, 30 casos no ano, algo assim. Então, os justices realmente sentam e analisam os casos que têm um pedido para serem apreciados e simplesmente sai uma lista. Esses casos serão apreciados e esses não. Então, há realmente uma escolha discricionária da Corte do que vai ser julgado, de quais são os temas que eles entendem que são relevantes para o país naquele momento, né? É completamente diferente do nosso sistema, também pela discussão, pela forma de deliberação e pela construção da decisão, né? Então, depois de escolhidos os casos, tem uma sessão de sustentações orais, algo que o ministro Barroso, agora como presidente do Supremo, está tentando implementar, né? Primeiro ter uma sessão de sustentações orais para apenas depois passar à fase de deliberação, para que os ministros não levem os votos prontos para o momento de sustentação, né? Realmente ouvirem os advogados, ouvirem os argumentos antes de passar à fase de decisão. Mas tem uma outra questão. A decisão na Suprema Corte norte-americana é a portas fechadas, né? Então, depois de ouvidas as sustentações orais, o sistema deles realmente, a decisão é a portas fechadas, o que para nós pode parecer um absurdo, porque nós estamos acostumados a uma publicidade extrema e talvez nesse ponto, uma das mais extremas no mundo, porque todos os julgamentos da Corte hoje, exceto os de plenário virtual, né, são televisionados. Isso não se vê em quase país nenhum do mundo. Então, para a gente é quase... nós tratamos quase como inaceitável pensar numa decisão a portas fechadas pelo colegiado, né? Porque isso não acontece em tribunal nenhum nosso. Mas há muitos doutrinadores que elogiam muito essa sistemática de julgamento, exatamente porque ela permite uma deliberação muito mais honesta. Honesta no sentido de que os julgadores realmente podem debater abertamente, só entre eles, podem contra-argumentar, podem ceder em alguns pontos, acatar o argumento do colega, melhorar aquele ponto que estava frágil na decisão. Então, existe realmente uma construção da decisão e da deliberação que é muito diferente do que ocorre no nosso caso, né? E até porque nós temos um sistema de votação em série mais puro, muito mais puro que o deles, que é cada ministro apresentar o seu voto. Isso leva a outros problemas, né? Afeta a superação também, porque, no final das contas, o jogador está sempre pensando na perspectiva individual. Então, o sistema instiga a esse pensamento sobre a perspectiva individual, é o meu voto, né? Ele sempre escreve como se estivesse decidindo o caso e não como se estivesse compartilhando a opinião com os colegas. Então, isso faz parte do nosso sistema, que realmente é diferente do sistema que não é o sistema puro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um sistema misto, mas que tem um sistema de votação em série e o sistema per curiam. No sistema per curiam, realmente você chega a uma decisão para ter uma opinião da corte como um todo, né? Então, é bastante diferente. Não e esse sistema, quando você tem, né, a votação da corte como um todo, per curiam, ele ajuda muito mais a você compreender o precedente, né, Michel? Porque quando Exatamente. você faz essa separação, por um lado é interessante porque você compreende o modelo mental, né? O que cada um que quis expor ali, quando expõe, colocou, pensou, qual foi a linha de raciocínio. Agora, ao mesmo tempo, dificulta muito, justamente por essa questão que você muito bem pontuou, de cada um estar querendo expor o seu voto e, de certa forma, ele que está decidindo. Não existe muito essa flexibilização
de aderência várias vezes. No passado, eu achava que no debate presidencial havia muito, né? Porque a gente tinha o Marco Aurélio que sempre citava uma divergência, aí alguém fazia um ajuste ali na hora e tal. Hoje eu vejo mais dificuldade de ceder, né? E, ao mesmo tempo, acaba que o resultado dos julgamentos a gente só sabe que está na tese, né? Tem alguns casos que a gente fica ainda tentando compreender por aparelhos o que vai impactar, o que não vai impactar, né? Exatamente. Convenhamos, se fôssemos nós também, né, sendo televisionados, ninguém quer dar o braço a torcer, sendo assistido pelo Brasil inteiro e dizer, "Ah, não, realmente o meu argumento não era tão bom. Vou acolher o seu." Mas, É difícil ter mas essa. grande Michel, para isso não tem aquela palavrinha mágica? Aliás, o abracadabra de todo juiz, peço vista. Sim, mas o problema é quando o argumento vem depois de já apresentado o seu voto, Ah, entendi. né? Você está correto. Então, Você é está muito correto. difícil, por exemplo, o relator voltar atrás e acatar o Ou, argumento do colega que foi apresentado posteriormente, né? Isso é um fato. A vaidade é um problema, né, gente? Aquele filme Advogado do Diabo eu acho sensacional. Aquele ou final, então, é caótico. Bom, É, mas eu vaidade é o queria pecado voltar, favorito. não é? e É tem, isso. inclusive, esse é um argumento, uma razão que muitos teóricos também colocam. Por que seguir um precedente? Gente, é uma questão de humildade. É uma questão de humildade, inclusive, aceitar que essa mesma corte já decidiu no passado, já discutiu, e que eu não tenho necessariamente as melhores razões do mundo e é o meu posicionamento que tem que prevalecer. Então, acatar aquela decisão como sendo uma decisão, uma orientação institucional e seguir o precedente é também uma questão de humildade. Não, excelente, Michel. Eu queria, assim, que, para a gente fazer uma finalização desse raciocínio que você trouxe aqui para a gente, que está sendo riquíssimo esse debate, eu queria que você colocasse aqui para mim o seguinte: o que seria necessário hoje, né, para o Supremo Tribunal Federal ajustar, ou para o STJ ajustar, quando eles desejam fazer a superação de um precedente? O que eles precisam fazer hoje? Eu acho que esse ônus também pertence às partes, né? Não é um ônus só do tribunal. Então, o primeiro ponto é o recurso que é direcionado ao STJ ou ao Supremo e que pretende pedir a superação de um precedente, ele tem um ônus argumentativo também de trazer esses argumentos. Ele tem um ônus de mostrar que o precedente perdeu congruência social, perdeu congruência sistêmica e é por isso que ele precisa ser superado, né? A parte que deseja manter o precedente também tem um ônus de mostrar que, se isso não ocorreu, nada tem que ser discutido, né? Então, nós não podemos entrar no ciclo de reiniciar o debate, como a gente vê que, como se fosse um marco zero, como a gente vê que às vezes acontece. E nesse ponto eu até trago uma conclusão relevante no meu livro, que é para fins de admissibilidade dos recursos, né? Nesse filtro que tem nas segundas instâncias. Porque se eu estou simplesmente discordando de uma orientação do Supremo ou do STJ, firmada em repetitivo, em repercussão geral, falo que eu não concordo, que a orientação é errada, o destino do meu recurso realmente é uma negativa de segmento. E se ele teve uma negativa de segmento, só cabe agravo interno dentro do tribunal. Se esse agravo for desprovido, o recurso está travado. O sistema foi feito para funcionar assim, e eu até acho que não está errado, porque nós temos também uma cultura do litígio, a gente sabe muito bem disso, e não queremos que o processo chegue ao ponto final em hipótese alguma. Mas, no cenário que nós temos de realmente litígios em massa, não adianta. Decidiu-se que incide ou não incide ICMS sobre a assinatura básica de telefonia. O meu caso é diferente porque isso aqui... Não, não é diferente, é idêntico. Não tem argumento
que não foi analisado. Então, nós temos esses casos que realmente são, a professora Teresa Arruda chama esses casos binários. O seu é idêntico ao meu, só muda a parte. A questão no tributário, então, que nós estamos tratando de relações com o fisco, as relações são basicamente as mesmas. Então, decidir um caso, incide ou não incide o tributo, tem que realmente aplicar para todo mundo, até por uma questão de igualdade, né? O meu argumento não foi analisado. Foi, está resolvido, tem que aplicar para todo mundo. Então, a negativa de segmento, quando corretamente aplicada, não me parece ser uma falha do nosso sistema, né? Evita realmente a sobrecarga dos tribunais superiores e o precedente foi feito para ser aplicado e resolver o caso e tudo bem. Agora, se eu adequadamente trago bons argumentos de que aquele precedente não pode mais ser aplicado porque o sistema não comporta mais aquele tipo de orientação, aí me parece que o destino desse recurso deveria ser a remessa aos tribunais superiores. Porque o tribunal de segunda instância não tem nem mesmo competência para dizer se deve ou não deve ocorrer a superação. A superação só pode ocorrer na corte e que formou o precedente, né? Então, eu acho que começa por aí, começa de como a gente disse, nós todos estamos aprendendo a lidar com os precedentes. Os advogados, os professores, os juízes. Então, começa pelo recurso e depois passa também por um amadurecimento das Cortes Supremas de fundamentar a superação da forma adequada, né? E muitas vezes tem. E quais são eu acho que talvez a pergunta final quais são as vantagens disso? Por que foi o que eu me perguntei desde o início? Eu vejo que a Suprema Corte norte-americana faz isso. Nós reabrimos a discussão sem passar por esses argumentos. A sistemática deles é melhor ou é pior do que a nossa? Eu acho que há 3 motivos para dizer que a sistemática deles realmente é melhor. Primeiro, estabilidade. O sistema se torna mais estável porque você tem realmente uma presunção contra a superação. A não ser que você tenha excelentes argumentos para justificar, o precedente se mantém. Isso para a gente, aceitando que o papel do Supremo hoje, o papel do STJ nos repetitivos, é realmente quase que criar normas, orientações. Nós temos... Aquilo ali tem carga normativa. Tudo que o Supremo diz hoje tem carga normativa. Nós seguimos tal qual uma nova lei, né? Então, essa estabilidade é muito importante. Segundo, racionalidade. Eu trago realmente os motivos que levaram à superação. Esses motivos não ficam velados, como, por exemplo, a mudança de composição, esses motivos que não são jurídicos, digamos bem. E terceiro, controlabilidade. Pela sociedade, pelas partes. Porque se eu não tenho os reais motivos da mudança, se isso não é exposto, não é debatido, nós não temos controle nenhum sobre o que está acontecendo. Então, por essas 3 razões, estabilidade, esses 3 valores, que para nós, no tributário, inclusive, são tão especiais, estabilidade, racionalidade e controlabilidade, né? Eu acho que realmente a sistemática da Suprema Corte norte-americana é melhor do que a nossa. E é por isso que eu acho que nós podemos aprender com eles e tentar emplacar isso por aqui. Não, sensacional, Michel. Eu quero agradecer você profundamente, não só por estar aqui na live com a gente, comigo, com o Zé, com todo mundo que está assistindo, passando esse conhecimento, ensinando um pouco, pelo livro, que o Zé já mostrou, o meu também já está aqui. Muito bom, vale a pena a leitura. Eu acho que é muito importante a gente estar nesse papel de difusor de conhecimento, né? Porque quanto mais pessoas assumem esse compromisso, que não é fácil, de estudar, ver como é que é o sistema, fazer uma análise comparada, trazer aquilo que funciona realmente para o Brasil, isso é uma atividade dialética onde você está procurando acrescentar, né? Não é só aquela crítica vazia
que não traz uma solução para o problema. Então, eu gostaria realmente de te parabenizar demais por essa tarefa, por esse estudo, por estar aqui com a gente, agradecer, dizer para todo mundo que está aqui na live, que entrou agora, algumas pessoas entraram no finalzinho, a live está gravada, então você tem condições de assistir desde o início, e eu recomendo muito que você faça isso, porque esse tema é extremamente atual, é um tema relevante, ele traz aqui questões que são importantes e no final acho que ele trouxe o ponto áureo, que é justamente a necessidade da gente entender que a discussão da superação de precedentes, ela não é uma discussão só do tribunal, ela é uma discussão de todos nós, né? Então, sensacional. Muito obrigada, Michel. Eu que agradeço mais uma vez. Zé Guilherme, eu disse para a Micaela no início, acho que você não tinha entrado ainda, que se eu pudesse resumir o Tributário em Jogo em uma palavra, seria o diálogo. Porque realmente vocês promovem debates tão interessantes e compartilham todo tipo de informação e orientação com todos que seguem. Então, é sempre muito rico e agradeço, fico lisonjeado de ter participado aqui com vocês. A gente que agradece demais, meu irmão. Eu lamento não ter podido iniciar junto com a Micaela. Realmente me atrasei um pouco, mas não o suficiente para não ter uma excelente aula aqui com você. E principalmente com aquele final de filme que todo mundo gosta, né, meu irmão? A situação é difícil, mas nós temos um caminho de aprendizado e nós temos para onde olhar. Existe um modelo, que é claro, não há modelos perfeitos se somos homens imperfeitos. Mas um modelo mais evoluído, um modelo mais testado, um modelo mais maduro, e isso nos dá energia para tentar participar do processo de melhora. Ou seja, as duas principais mensagens que, no meu ver, você passou são essas. Nós temos um sistema em evolução e nós temos o dever de contribuir com a evolução desse sistema. Agradeço demais a você, meu irmão, seu talento como escritor, como advogado, fantástico ter conhecido você pela atuação no time Maneira. É realmente um privilégio da minha parte poder contar com você como amigo e como advogado, meu irmão. Agradeço demais e, por favor, receba meu forte abraço e manda para o nosso professor Maneira também um grande abraço. Claro, pode deixar. Eu acho que você, só para concluir, você tocou num ponto interessantíssimo, porque essa teoria nos Estados Unidos também recebe as suas críticas, né, o tempo inteiro. Mas eu chego a escrever essa frase no livro: é melhor ter uma teoria com todas as suas falhas e críticas do que não ter teoria nenhuma, né? Então, talvez esse é o ponto. Vamos aprendendo e tentando melhorar. Perfeito. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. A todos e a todas, Obrigado. pessoal. Boa noite.